Tenho uma notícia boa para você. Não uma promessa vaga, não um vai melhorar, uma declaração específica da palavra de Deus. Deus quer te abençoar, não te abençoar um dia, não quando você estiver pronto, não quando você merecer mais, hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja gracioso. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. Essa bênção foi declarada por Deus mesmo, antes que você soubesse o que era bênção. O Senhor te abençoe, não um dia qualquer. Hoje, quando você parou para declarar, repetes comigo cada oração, porque a bênção se ativa quando é declarada em voz alta. A boca que confessa a bênção recebe a bênção. Comenta: eu recebo a bênção de Deus hoje. Curta, se inscreva, envie para seus contatos antes de declarar a bênção. Preciso te mostrar o que ela realmente é, porque a maioria das pessoas pensa em bênção como dinheiro, e bênção é muito mais que dinheiro. O que significa bênção na Bíblia? A palavra hebraica para bênção é barak. Ela significa ajoelhar-se, fazer prosperar, capacitar para prosperar. Quando Deus abençoa, Ele se ajoelha diante de você e te capacita para prosperar em tudo que você fizer. E virão sobre ti estas bênçãos e te alcançarão quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Bendito serás na tua entrada e bendito serás na tua saída. Deuteronômio 28, 2, 6. Bendito na cidade, na vida pública, no trabalho, nas relações profissionais e sociais. Bendito no campo, em casa, na privacidade, no íntimo da família e da vida pessoal. Bendito na entrada, ao começar qualquer coisa. Bendito na saída, ao terminar qualquer coisa. Isso é cobertura total. A bênção de Deus não tem área excluída, ela cobre a vida inteira. Bênção é mais que prosperidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1, 1, 3. A árvore plantada junto a ribeiros não luta para crescer. Ela simplesmente cresce porque está no lugar certo. A bênção de Deus é o lugar certo. Quando você está abençoado por Deus, não é esforço que faz prosperar. É a vida de Deus fluindo através de você. A bênção é ativa, precisa ser declarada, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Tu serás uma bênção. Não apenas receberás bênção, serás uma bênção para outros. A bênção de Deus não é para guardar, é para transbordar. Quem é abençoado por Deus, abençoa tudo e todos ao redor de forma natural e sobrenatural. A bênção opera através da declaração. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. A bênção não é automática. Ela se ativa pela declaração. A morte e a vida estão no poder da língua. Quando você declara a bênção de Deus em voz alta, a língua está plantando sementes de vida. Cada declaração de bênção é uma semente plantada no solo espiritual da sua vida. E sementes de bênção plantadas com fé produzem colheita de bênção em abundância e no tempo certo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Escolhe a bênção. É um ato de vontade. A bênção não cai automaticamente. É escolhida, é declarada, é recebida.
Ao declarar esta oração hoje com fé, você escolheu ativamente a bênção sobre todas as alternativas. E essa escolha de fé tem consequências eternas que vão além do que você pode ver agora. Então, vamos declarar essa bênção, área por área, em voz alta, com fé, com a certeza de que Deus honra sua palavra. A bênção mais sagrada da Bíblia. Deus mesmo a prescreveu para ser declarada sobre o povo. Palavra por palavra, vou declarar sobre você agora. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6:27. Quando a bênção é declarada, Deus coloca o seu nome. E onde o nome de Deus está, a bênção opera. Repetes cada linha comigo. O Senhor te abençoe, não apenas amanhã, não apenas quando merecer. O Senhor, que é soberano sobre tudo, te abençoa agora. Sua saúde, abençoada. Suas finanças, abençoadas. Seus relacionamentos, abençoados. Seu trabalho, abençoado. Seus filhos, abençoados. Seu futuro, abençoado. O Senhor te guarde. Em cada saída e entrada, em cada caminho percorrido, em cada decisão tomada, em cada momento de vulnerabilidade, o Senhor guarda, e nada do que guardar se perde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Quando o rosto de Deus resplandece sobre alguém, favor sobrenatural opera. Portas abrem, graça se derrama, as pessoas certas aparecem. O rosto de Deus está sobre ti. Resplandecendo agora, o Senhor te seja gracioso. Graça é favor que você não merece, mas recebe. Não porque você é perfeito, porque Deus é gracioso por natureza, e a sua graça é suficiente para cada fraqueza. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Ser olhado pelo rosto de Deus levantado é ser visto com total atenção e amor. Deus não está distraído, não está ocupado demais. Seu rosto está levantado sobre ti. O Senhor te dê a paz, não a paz que o mundo dá, que depende de circunstâncias. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Paz na crise, paz no vale, paz no desconhecido. A bênção arônica foi declarada sobre ti, em nome de Jesus. Amém. A bênção mais sagrada da Bíblia foi declarada sobre você. O nome de Deus foi colocado sobre a sua vida. Comenta, o Senhor me abençoou hoje. Curte, se inscreve, a bênção arônica cobriu a vida inteira. Agora vamos ser específicos, área por área, porque a bênção de Deus não é genérica. Ela é cirúrgica, personalizada e específica para cada necessidade, cada dor e cada sonho da sua vida. Bênção financeira. Mas lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 8:18. Eu declaro bênção financeira sobre a sua vida. É Deus que dá força para adquirir riqueza, não o acaso, não o mercado, não a sorte. Deus, que abre portas que ninguém fecha. A bênção de Deus traz riqueza e não acrescenta tristeza. Não há riqueza que destrói a família, não há prosperidade que afasta de Deus. A riqueza que vem da mão de Deus, acompanhada de paz. Deus abre as janelas do céu sobre suas finanças hoje. Oportunidades que você não criou, chegando. Recursos que você não esperava, fluindo. Portas de provisão se abrindo. A bênção financeira de Deus está sobre você agora. Bênção nos relacionamentos. Melhor são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. Eu declaro bênção nos seus relacionamentos. Que Deus traga os relacionamentos certos para a sua vida. Pessoas que te levantam quando cais. Pessoas que caminham juntos sem te puxar para baixo. Pessoas enviadas por Deus, não pelo inimigo. Para o casamento,
bênção de Deus sobre a união, o amor renovado, a comunicação restaurada, a graça de Deus cobrindo as diferenças. Para os filhos, relacionamento de honra e amor. Para as amizades, fidelidade e verdade. A bênção de Deus sobre cada relacionamento começa agora. Bênção no trabalho e chamado, e seja a beleza do Senhor, nosso Deus, sobre nós, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, 17, confirma a obra das nossas mãos. Cada projeto, confirmado por Deus. Cada trabalho, abençoado por Deus. Cada serviço prestado, multiplicado por Deus. Eu declaro bênção no seu trabalho e chamado. Que a beleza do Senhor esteja sobre tudo que você faz. Que a unção de Deus esteja sobre cada tarefa. Que o trabalho das suas mãos produza fruto abundante. E para o chamado, que Deus abra portas de ministério. Que o dom que Ele colocou em você seja reconhecido. Que o propósito para o qual você nasceu se cumpra. A bênção do chamado está sobre você, agora e para sempre. Bênção na saúde. Amado, desejo que te vá bem em tudo e que seja saudável, assim como é próspera a tua alma. 13 João 2. É a vontade de Deus que você seja saudável. Não é dúvida, é declaração explícita. Deus deseja, com todo o peso dessa palavra, que você seja saudável. Eu declaro bênção na sua saúde. Cada órgão funcionando como Deus criou, cada sistema operando com excelência, cada célula renovada pelo poder de Deus. A saúde que Deus destinou para você está se manifestando. A bênção da saúde está sobre você agora. Bênção na família. Tua esposa será como videira frutífera nos lados de tua casa, teus filhos como plantas de oliveira em redor de tua mesa. Salmo 128, 3. Eu declaro bênção sobre a sua família, que seja como videira frutífera, produzindo vida e alegria. Que seus filhos sejam como oliveiras, fortes, produtivos, abençoados. Que a sua casa seja território de paz e bênção. Que cada membro da família experimente o amor de Deus. A bênção familiar de Deus está sobre você agora. Bênção na mente e nas emoções. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Eu declaro bênção na sua mente e emoções. Deus não deu espírito de covardia, deu poder. Não deu ansiedade, deu paz. Não deu confusão, deu moderação. Não deu medo, deu amor. A bênção de Deus opera na sua mente agora. Cada pensamento de derrota, substituído por pensamento de vitória, cada emoção de ansiedade, transformada em paz de Deus, cada sentimento de rejeição, curado pelo amor do Pai. A mente abençoada pensa como Deus pensa, e a mente que pensa como Deus cria realidades de bênção. Bênção no crescimento espiritual, para que andeis como é digno do Senhor, em tudo agradando, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. De Colossenses 1:10, eu declaro bênção no seu crescimento espiritual, que você cresça no conhecimento de Deus a cada dia, que a palavra se torne mais real, mais viva, mais poderosa, que a oração seja encontro, não rotina, que a fé cresça de glória em glória, que o fruto espiritual aumente em quantidade e qualidade, que você ande de forma digna do Senhor, em tudo agradando. A bênção espiritual está sobre você, crescendo sem parar. 5 áreas abençoadas de finanças, relacionamentos, trabalho, saúde, família. A bênção de Deus é completa, sobrenatural e não deixa nenhuma área de fora. Ela cobre tudo. Comenta, abençoado em cada área. Curte, compartilha a bênção, não é apenas para hoje, ela constrói o amanhã. Quando Deus abençoa, Ele não apenas melhora o presente, Ele transforma a trajetória. O passado não muda, o futuro, sim. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Jeremias 29:11. Pensamentos de paz, não de mal. O futuro que Deus pensa para você é de bênção, é de paz, é de realização, é de esperança, e a oração de hoje está alinhando sua vida com esse futuro. Repetes comigo: profecia sobre o seu futuro. Senhor, eu recebo proteticamente agora o futuro que planejaste para mim. Nos próximos meses, portas de favor se abrindo, conexões divinas chegando no tempo certo, oportunidades que nenhum homem fechará, porque é o Senhor quem abre e ninguém fecha. Nos próximos meses, a saúde se restaurando, o que parecia lento se acelerando, o que parecia permanente se dissolvendo, porque Tu és o Deus que sara. Nos próximos meses, a família sendo unida, quem se afastou, voltando, quem estava dividido, se reconciliando, porque Tu és o Deus da restauração. Nos próximos meses, os sonhos florescendo, o que estava semente virando árvore, o que estava no coração se manifestando no mundo, porque Tu és fiel para completar o que começastes. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a há de completar até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Aquele que começou vai completar. Deus não abandona projeto inacabado. O que Ele começou na tua vida, Ele termina. Com glória, com abundância, com propósito. Nos próximos meses, favor sobrenatural se abrindo. Que pessoas que nunca te notaram te vejam. Que o nome de Deus seja glorificado na tua história. Nos próximos meses, alegria restaurada. Se foi roubada pelo processo, devolvida com juros. Se foi apagada pelo sofrimento, reacendida pelo Espírito. A alegria do Senhor é a tua força, e ela está chegando. Porque a sua ira dura só um momento, e no seu favor, a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30:5. Alegria vem pela manhã. Não importa quão longa foi a noite, a manhã da bênção está chegando, e com ela, alegria que não se apaga mais. O futuro de bênção está a caminho. Em nome de Jesus. Amém. A bênção profética foi declarada. O futuro de Deus está sendo construído agora. Comenta: eu recebo o futuro de bênção que Deus preparou. Curte a bênção de Deus não é só para você, é para a sua linhagem. Quando Deus abençoou Abraão, não foi só Abraão, foi Isaque, Jacó e os 12 tribos de Israel. Uma bênção 1000 gerações. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, por aliança eterna, para ser o teu Deus e o da tua semente depois de ti. Gênesis 17:7. A aliança é com você e com a sua semente. Não precisa fazer uma nova aliança para cada filho. A bênção que você recebe flui para os que vêm depois. Os filhos herdam a bênção do pai que andou com Deus. Repetes comigo: bênção geracional. Senhor, estendo a bênção que recebi hoje sobre minha linhagem, sobre cada filho que tenho. A bênção de Deus, que crescem em sabedoria e estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Como Jesus cresceu, sobre os filhos que ainda não nasceram, a bênção de Deus, que a geração que vem depois de mim seja mais abençoada, que cada filho e neto experiencie o Deus que eu conheço, e vai além do que eu alcancei, sobre o casamento, a bênção de Deus. Que o que Deus uniu permaneça unido, que a bênção cubra o lar como tenda protetora, que onde entrar visitante, sinta a presença de Deus. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e que se deleita muito nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Salmo 112, 1-2. A descendência será poderosa. A geração dos retos será abençoada. Eu temo o Senhor. Me deleito nos seus mandamentos. Portanto, minha descendência será poderosa. E a minha geração será abençoada. A bênção geracional foi declarada. Em nome de Jesus. Amém.
A bênção geracional foi estendida, de você para seus filhos, para seus netos, para 1000 gerações. Comenta, bênção derramada sobre minha família. Curte, compartilha. Deus tem o hábito de mudar nomes, e quando Deus muda o nome, muda o destino. Abrão se tornou Abraão, pai de multidões. Sarai se tornou Sara, princesa. Jacó se tornou Israel. Luta com Deus e prevaleceu. Simão se tornou Pedro, rocha. Em cada caso, Deus via quem a pessoa seria, não quem ela era, e abençoou o que estava por vir, não apenas o que estava presente. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Chamei-te pelo teu nome. Deus conhece o seu nome, não o nome que o fracasso te deu, não o nome que a rejeição te colou, o nome que Deus pronuncia sobre você. Repetes comigo: Senhor, eu recebo o nome que tu dás para mim, não o nome que o fracasso me chamou, não o rótulo que o inimigo colou na minha vida, não a identidade que o mundo atribuiu. O nome que tu pronuncias, esse é meu nome verdadeiro. Se o inimigo me chamou de fraco, Deus me chama de forte. Se o inimigo me chamou de fracassado, Deus me chama de mais que vencedor. Se o inimigo me chamou de abandonado, Deus me chama de amado. Se o inimigo me chamou de sem valor, Deus me chama de precioso. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Esses são os nomes que Deus me dá. Essa é a identidade que Deus declara sobre mim, e eu a recebo hoje. Sou quem Deus diz que sou, não quem o inimigo tenta me convencer que sou. Em nome de Jesus. Amém. A identidade de bênção foi declarada. Você é quem Deus diz que você é, e isso é mais do que suficiente. Comenta: eu sou quem Deus diz que sou. Curte, compartilha. A bênção de Deus desce do espiritual para o prático, não fica no céu. Ela pousa nas mãos, no trabalho, no projeto, na tarefa. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra a seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. O Deuteronômio 28:12. Toda a obra das tuas mãos, não algumas, não as espirituais, toda, incluindo as que parecem seculares, o relatório, o projeto, a reunião, o serviço, toda a obra das mãos, abençoada. Repetes comigo: Senhor, eu declaro a bênção sobre o trabalho das minhas mãos, cada projeto que estou desenvolvendo, abençoado. Que a criatividade de Deus opere por mim, que as ideias certas venham no tempo certo, que o resultado supere as expectativas, cada serviço que presto, abençoado. Que os clientes certos cheguem, que o favor de Deus me preceda em cada negociação, que o trabalho das minhas mãos seja reconhecido, cada investimento que faço, abençoado. Que a sabedoria de Deus guie cada decisão financeira, que o bom tesouro do céu se abra sobre minha economia, que a provisão de Deus seja abundante e pontual. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta tristeza com ela. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta tristeza, riqueza sem remorso, prosperidade sem destruição de família, sucesso sem perda de caráter. A bênção do Senhor é boa em todos os sentidos e ela está sobre o trabalho das minhas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. O trabalho das mãos foi abençoado. Deus abre o bom tesouro sobre cada projeto e serviço. Comenta: bênção sobre o trabalho das minhas mãos. Curte, compartilha. A bênção de Deus não coexiste com a maldição. Onde a bênção entra, a maldição recua.
Não é competição, é superação. Como a luz não luta contra as trevas, ela simplesmente aparece e as trevas desaparecem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Gálatas 3, 13 e 14. A bênção de Abraão é para os gentios, para todos que creem em Jesus. A maldição foi cancelada na cruz e a bênção foi ativada para todo crente. Você não precisa mais viver sob maldição. Jesus pagou para que você vivesse sob bênção. Repetes comigo. Em nome de Jesus, eu reivindico a bênção de Abraão, porque Cristo me resgatou de toda a maldição. Pela sua morte, a maldição foi cancelada. Pela sua ressurreição, a bênção foi ativada. Toda palavra de maldição falada sobre mim, neutralizada pela bênção de Deus. Toda inveja que se levantou contra a minha vida, superada pelo favor de Deus. Todo feitiço ou conjuro dirigido contra mim, desfeito pelo sangue de Jesus. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E a bênção de Deus é mais alta que qualquer maldição, mais forte que qualquer força contrária, mais real que qualquer operação do inimigo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há força que se iguale ao Deus que me abençoa. Não há maldição que resista à bênção que Ele declara. Eu sou abençoado. Nada muda isso. Em nome de Jesus. Amém. A bênção foi declarada como maior que toda maldição. Onde Deus abençoa, nada pode amaldiçoar. Comenta, sou abençoado e nada muda isso. Curte, se inscreve no canal. Tem gente que pensa que a bênção é o destino, o dia que chegou, o dia que conquistou. Mas a bênção de Deus também está no caminho, no processo, na formação, na jornada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu báculo me consolam. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale. Davi não foi tirado do vale, foi acompanhado através do vale. A bênção de Deus não elimina o processo, ela transforma o processo em escola e garante que você não atravessa sozinho. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Quando não se. Os processos difíceis vão acontecer, mas a promessa não é de ausência de processo, é de presença de Deus no processo. Repetes comigo: Senhor, eu recebo a bênção para a jornada, não apenas para o destino, para cada passo que ainda não dei, para cada vale que ainda preciso atravessar, para cada processo de formação que ainda está em curso. Abençoa o caminho, Senhor, que cada obstáculo seja escola, que cada espera seja preparo, que cada desvio seja redirecionamento divino, que cada vale produza profundidade, que cada montanha produza perspectiva, porque o Deus que me abençoa está comigo, não no ponto de chegada, em cada passo do caminho. E com Deus no caminho, o destino é garantido. Em nome de Jesus, amém. A bênção para a jornada foi declarada. Deus está em cada passo, e o destino é garantido. A bênção de Abraão não foi apenas para ele, foi prometida para todas as nações, e você está incluído nessa promessa. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:2-3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era canal de bênção, e você, como filho espiritual de Abraão, também é canal de bênção para quem te cerca. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e segundo a promessa,
herdeiros. Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Herdeiros, não pedintes. Herdeiros, que recebem pelo direito da fé. A bênção de Abraão é sua herança em Cristo. Repetes comigo: eu sou de Cristo, portanto sou descendência de Abraão, e a bênção de Abraão é minha herança. Eu herdo a bênção de ser grande nação. Influência que cresce, impacto que se expande, que o nome que Deus me deu seja engrandecido, para a sua glória e para o bem dos que me rodeiam. Eu herdo a bênção de ser bênção, não apenas recebo, transborda. Cada pessoa que encontro, abençoada pelo contato comigo, porque a bênção de Deus que está em mim flui para os outros. Eu herdo a bênção da aliança eterna. A aliança que Deus fez com Abraão é minha, eterna, irrevogável, baseada na fidelidade de Deus, não na minha perfeição, na fidelidade dele. A bênção de Abraão está sobre mim agora, por Jesus Cristo, mediante a fé, em nome de Jesus. Amém. A herança de Abraão foi declarada e recebida. Você não é pedinte, é herdeiro do Deus de Abraão, herdeiro de todas as promessas do Pai. A bênção de Deus não é para dias especiais, é para todo dia, inclusive os dias comuns, os dias difíceis, os dias em que tudo parece igual. De manhã, quando você acorda, ainda com sono, ainda processando o dia anterior. De noite, quando você deita, com o cansaço de quem viveu e lutou. Desde o nascimento do sol até ao ocaso do sol, louvado seja o nome do Senhor. Em Salmo 113:3, do nascimento ao ocaso, o nome do Senhor é louvado. Da manhã à noite, a bênção opera. Não há hora do dia em que Deus para de abençoar. Bênção da manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim, e as suas misericórdias não se esgotam. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Cada manhã, misericórdias novas, não as de ontem esquentadas. Novas, específicas para este dia. Eu recebo as misericórdias novas desta manhã. Senhor, ao acordar hoje, eu me coloco sob a bênção de Deus. Que o primeiro pensamento da manhã seja de gratidão. Que a primeira palavra da manhã seja de fé. Que o primeiro ato da manhã seja de entrega a Ti. Abençoa esta manhã. A saída de casa, abençoada. O caminho, abençoado. O primeiro encontro do dia, abençoado. A primeira decisão, abençoada. Esta manhã pertence ao Senhor. Bênção da noite. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E Salmo 4:8. Só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança, não o alarme, não a porta trancada. Tu, que guardas enquanto durmo, eu me deito em paz. Senhor, ao deitar esta noite, eu entrego o dia que passou. O que fiz bem, obrigado. O que errei, perdoado pelo sangue de Jesus. O que deixei por fazer, entregue para amanhã. Que o sono desta noite seja reparador, sem pesadelos, sem opressão noturna, sem ansiedade que rouba o descanso, em paz, guardado por Deus. E que ao acordar amanhã, as misericórdias novas já estejam esperando, porque grande é a fidelidade do Senhor, que nunca para, que nunca falha, que nunca abandona. Em nome de Jesus, amém. A bênção da manhã e da noite foram declaradas. Do nascer ao ocaso, a bênção de Deus cobre cada hora, cada minuto e cada segundo da sua vida. Você ficou, você declarou, você recebeu. E agora, sobre o vencedor que foi obediente, quero derramar a bênção final. Pai, sobre essa pessoa que parou para receber a bênção, eu derramo a bênção completa. Que a bênção arônica seja real na vida dela. Que o Senhor a abençoe em tudo e em todo o tempo. Que o Senhor a guarde em cada caminho.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ela, abrindo portas de favor onde quer que ela vá. Que nos próximos dias ela veja a bênção se manifestando, em detalhes que parecem pequenos, mas são mãos de Deus. Em portas que abrem sem esforço, em conversas que fluem com graça, em provisão que chega no momento certo, que a bênção geracional flua dos pais para os filhos, que cada filho experiencie o Deus que os pais conhecem e vá além, mais profundo, mais alto, mais largo. Que a bênção de Abraão opere em sua vida, que ela seja bênção para todos ao redor, que onde ela chegar, a atmosfera mude, que o amor de Deus que está nela transborde, que o fruto do Espírito se manifeste abundantemente. Amor que transborda para todos ao redor. Alegria que não depende de circunstância. Paz que excede todo entendimento. Longanimidade que suporta com graça o processo. Benignidade que toca a vida dos que precisam. Bondade que age sem esperar retorno. Fidelidade que persevera quando é difícil. Mansidão que serve sem orgulho. Domínio próprio que governa a si mesmo. Que cada fruto do Espírito seja visível na sua vida. Que as pessoas vejam Jesus em você. Que a bênção que você carrega contagie os que estão perto. E que ao terminar este vídeo, ela saia diferente de como entrou. Com mais fé, com mais certeza, com a bênção de Deus declarada, recebida e ativa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Hoje você recebeu a bênção arônica, o nome de Deus colocado sobre sua vida. Bênção em 7 áreas: finanças, relacionamentos, trabalho, saúde, família, mente e crescimento espiritual. Bênção do nome e identidade. Você é quem Deus diz que é. Bênção sobre o trabalho das mãos. Cada projeto abençoado, bênção profética. O futuro de Deus sendo construído agora. Bênção geracional, estendida para filhos e linhagem. Bênção que derrota a maldição. Supremacia da bênção divina. Bênção da jornada. Deus em cada passo. Bênção de Abraão. Herança do crente. Bênção da manhã e da noite, cobrindo as 2 extremidades. 10 dimensões de bênção declaradas sobre sua vida hoje. Nenhuma área ficou de fora da bênção de Deus. Envie essa oração para seus contatos. Você tem alguém que precisa ouvir que Deus quer abençoá-la, que a bênção de Deus é real e disponível agora, que está passando por um momento difícil e precisa de uma palavra de bênção. Envia agora. A bênção que foi declarada aqui vai alcançar essa pessoa por meio de você. E isso é obra de Deus. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Você declarou com fé. Você creu na palavra de Deus. Você recebeu pela graça do Pai. 3 pedidos. Pedido 1. Envia para 3 pessoas agora. 3 pessoas que precisam de bênção, que precisam ouvir que Deus quer abençoá-las. Você sabe quem são? Envia este vídeo. Pedido 2. Curte e comenta a bênção que mais tocou você. A arônica, a financeira, a geracional, a de Abraão. Comenta aqui e vai abençoar quem vier depois. Pedido 3. Se inscreve e ativa o sino. Todo dia tem bênção declarada aqui. Para que cada dia comece com a bênção de Deus ativa sobre a sua vida. Para ter esta oração de bênção para declarar todo dia e mais 20 outras orações poderosas, baixa agora as 21 orações fortes. A bênção arônica completa, para declarar sobre você e sua família todo dia. Bênção geracional, para estender sobre filhos e netos, oração da bênção de Abraão, recebendo a herança completa. Bênção financeira, para declarar sobre trabalho e provisão. Bênção profética, para os próximos meses. Bênção sobre a caminhada, para cada processo e etapa.
21 orações completas para cada dimensão da vida. Baixe agora as 21 orações fortes. Link na descrição e no comentário fixado. Clique agora e que a bênção de Deus esteja sobre cada dia da sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja gracioso. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24, 26. A bênção foi declarada com autoridade, recebida com fé e ativada pelo poder do nome de Jesus. Ela está ativa e operando sobre a sua vida neste exato momento, visível e invisivelmente. E absolutamente nada neste universo pode cancelar o que Deus abençoou e declarou sobre a sua vida.